Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Mário Sérgio e eu louvo a Deus por estar com vocês na pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2025, um trimestre muito abençoado, com lições extremamente esclarecedoras para a nossa vida de fé. Queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 12, a lição que tem por título: A Igreja tem uma natureza organizacional. E para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, onde diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Amados irmãos, nessa lição, a leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E para essa lição, os objetivos são analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, também reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e também, o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Queridos irmãos, a igreja, indiscutivelmente, ela é uma instituição divina. E como instituição divina, ela tem objetivos. Toda instituição tem objetivos. No caso da igreja, ela foi criada por Deus e edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Então, esses detalhes sobre a igreja, nós temos que ter guardado em nosso coração e nós temos que ter na ponta da língua para nós discutirmos e dialogarmos e para nossa própria edificação espiritual. Olha, irmãos, antes de começar a ministração da lição, eu vou fazer uma comparação com outro assunto para que os irmãos entendam exatamente qual é o objetivo de nós termos isso aqui fixado na nossa mente. Preste atenção que muitas pessoas, elas não foram instruídas acerca de quem é Deus. E o exemplo, ele pode ser o mais simplório possível. Você imagina que nós participamos de cultos abençoados em nossas igrejas e recebemos promessas de Deus por meio da palavra e somos esclarecidos por meio da fé. E nós, por meio da palavra, da explicação, da pregação, dos louvores, e nós glorificamos e exaltamos, não é? E nos alegramos, mas ao sair da igreja, muitos de nós são atacados pelas circunstâncias, pelas maldades das pessoas, não é? Pelas hostes espirituais da maldade, e muitos automaticamente já querem desistir da fé. Mas você não acabou de aprender que o seu Deus é poderoso e que nele nós somos mais do que vencedores e que quem toca no Filho de Deus está tocando no próprio Deus, não é, irmãos? Então, se nós tivermos guardados essas verdades em nosso coração, nós não vamos, digamos que, eu não estou dizendo que o sofrimento vai ser eliminado, eu estou dizendo que nós não vamos toda hora titubear em dois pensamentos, toda hora pensar em desistir. O assunto de hoje começa com nós sendo lembrados, todos nós sendo lembrados que o papel da igreja, que a igreja ela foi criada por Deus, presta atenção, a igreja foi criada por Deus, ela foi edificada por Cristo, não é? E qual é o objetivo? Para ser testemunho vivo do reino de Deus dentro desse mundo. Então, por isso que a igreja, nesse sentido, se nós já sabemos isso sobre ela,
nós vamos saber também que, por isso, essa instituição, que foi edificada por Cristo para ser testemunha do Deus vivo, ela se torna tanto orgânica, não é? Porque ela foi criada no mundo espiritual, então ela é um organismo, tá certo? Em si própria, ela tem estrutura de um organismo e ela é também organizacional, porque nós estamos no mundo. E como estamos no mundo, nós precisamos andar de maneira organizada. A origem da igreja não é desse mundo, mas a atuação, não é, da igreja, a atuação da igreja se encontra exatamente nesse mundo. Tem algumas pessoas que elas não aceitam de forma alguma que a igreja seja organizada. E no decorrer da lição eu vou comentar com os irmãos alguns exemplos. Mas a igreja precisa ser organizada. Não faz parte do nosso assunto, mas como pré-aula, não me custa lembrar aos irmãos que o reino do mal é extremamente organizado. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Por exemplo, observe que quando acontece uma desgraça aqui, acontece do mesmo jeito ali, acontece em outro país, do outro lado do mundo, e a gente fica admirado, meu Deus, a semelhança. Vou dar alguns traços para você. Houve um período, não muito distante, que a moda era o feminicídio. E eu digo para vocês que isso tem origem espiritual, porque em vários lugares aconteceu a mesma coisa. Assim como aconteceu com a moda do adultério, assim como está acontecendo agora com aviões caindo em várias partes do mundo de maneira inexplicável, é porque o inferno trabalha de maneira organizada. Meu irmão, nós somos representantes de Cristo e a Bíblia chega a nos chamar embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores, nós somos representantes, nós representamos o reino de Deus nesse mundo. E como representantes do reino de Deus, o reino de Deus não é um reino desorganizado, ele possui hierarquia. E os que trabalham pelo reino de Deus, seja de maneira espiritual, ou seja de maneira visível, não é? De maneira humana, digamos assim, eles têm que obedecer uma organização, porque representam um reino organizado. Agora, da introdução da lição, nós devemos entender que a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo. Ou seja, a Bíblia apresenta a igreja como um organismo vivo, não é? Com suas reuniões em torno da pessoa, digamos assim, de Cristo, não é? E também das suas ordenanças. Por outro lado, como eu estou falando para os irmãos, a igreja também é uma organização, tá certo? E como organização, ela também pode ser entendida como uma congregação ou como uma assembleia, não é? E cada uma dessas instituições, elas são caracterizadas por sua forma de governo. Então, nessa lição, além de explicar sobre Tito, como eu já disse aos irmãos, sobre o chamado e a missão de Tito, eu quero mostrar algumas coisas sobre a igreja como organização e como organismo. Preste atenção, o primeiro tópico da lição diz Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro vamos falar um pouco sobre Tito. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito quando Tito estava em Nicópolis, tá certo? Nicópolis fica na costa oeste da Grécia, ou, não é, mais provavelmente, a caminho dessa região, pois ele afirma que deliberei invernar ali, ou não e não aqui, não é? Ele fala ali e não aqui. Então, como as epístolas que foram escritas a Timóteo, a de Tito, ela também traz diretrizes importantíssimas, não é, para os pastores e para todos os lugares e épocas, não é? Para os pastores daquela época, que também chegam até
nos nossos dias e deve ser observado por todos nós. Tito ele era um homem querido pelo apóstolo Paulo, a ponto de ser chamado um verdadeiro filho, uma expressão que o apóstolo Paulo também usa quando ele escreve a Timóteo, e está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Não é? Ou seja, ele também se refere a Timóteo como sendo filho. Aqui tem uma explicação, mas para não fugir um pouco da lição, eu vou deixar essa parte da paternidade, digamos assim, do apóstolo Paulo para as próximas lições. Mas aqui a gente vê o cuidado do apóstolo Paulo com aquelas pessoas que Deus confiou sobre a sua responsabilidade. Não é? Não são qualquer pessoa, são chamados filhos por ele. Preste atenção que Tito era grego, provavelmente convertido, não é, na Antioquia. E outro detalhe interessante é que seu nome ele não é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, mas ele aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes na carta do apóstolo Paulo à região da Galácia, também duas em Timóteo, tá certo? Uma, aliás, em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Então, Tito, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo Paulo em Roma e também em Nicópolis, tá certo? Também, o segundo subtópico diz pastor de Creta. Então, ele foi constituído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo, não é? Para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, os relatos de Atos dos Apóstolos, eles omitem esse trecho do itinerário do apóstolo Paulo. É algo que nós vamos encontrar ali somente lendo as suas epístolas. Então, ele passou por Creta durante a 4ª viagem que ele fez, não é? Da condição de passageiro, com destino a Roma, no local chamado Bons Portos, conforme Atos 27, versículo 8, que diz assim, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Também podemos ver aqui um detalhe sobre Creta. Então, aproximadamente no ano 67 a.C., Roma anexa a ilha de Creta ao seu império, unindo-se a Cirene, não é, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Não é? Então, a situação espiritual de Creta era uma situação desanimadora, porque a igreja ela estava extremamente desorganizada, a ponto de, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, lá no versículo 5, Tito 1:5, ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, os irmãos vão observar que a situação não era uma situação boa, não é? Para você organizar as coisas que ainda restam, não é? Ou seja, a boa parte das coisas já foram destruídas. Ainda restam da ideia de restar pouca coisa. E aqui o autor faz menção à desorganização, tá certo? E ao grande descuido do comportamento dos crentes que estavam naquele lugar, conforme nós observamos a denúncia gravíssima do capítulo de número 2. Então, ao que parece, o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, ou seja, era consequência da cultura, não é? Daquela época, da cultura daquela região. E aí vem um detalhe que eu quero falar para os irmãos, inclusive a própria Bíblia vai falar, Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer assim, ó, um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins. Aí ele chega a dizer, ó, ventres preguiçosos,
Este testemunho é verdadeiro, porquanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então você observa que a própria carta, ela denuncia os cretenses como sendo mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Não é? Então, ao que parece, a própria cultura, a própria característica da região, ela estava influenciando de forma negativa na igreja. Olha, irmãos, isso aí é uma coisa séria. Pessoas de determinada cultura que batem no peito e dizem, eu sou assim mesmo, não é? Até onde a cultura pode ir, não é? Um assunto que, entre aspas, precisa ser abordado aqui, porque a gente vai ver que a igreja como organização, ela é rejeitada em algumas culturas. Então, até que ponto a cultura pode existir dentro da fé? A cultura pode existir desde que ela não bata de frente com os estatutos de Deus, com a palavra de Deus. Tá certo? A cultura, ela não pode superar a palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa não pode dizer, eu sou assim porque eu sou de tal nacionalidade. Não. Você precisa se converter, se adaptar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É o caminho que vai nos levar à salvação, à graça que nós aprendemos na lição de número 11. Tá certo? Então, outro problema ali é que haviam judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão, conforme a gente vê lá em Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo de número 16, está muito claro. Eu vou ler só o versículo 10, porque ele diz assim, ó, porque existem muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí o versículo de número 11 vai falar, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, não é? Por torpe ganância. Então, nós vamos observar aqui, ó, característica de pessoas legalistas, mas também mercenárias e provocadores de divisão, que também havia na ilha de Creta. Então, você observa que a missão de Tito era uma missão que não era muito light, né? Porque eu ouvi alguém dizendo assim, não, Tito vai a Creta e ele chega lá, funda uma igreja e estabelece presbítero. Não, tinha desafios, tinha situações. O apóstolo Paulo não colocava uma pessoa sem dar missões específicas no sentido de organizar o lugar, preparar o lugar, por que não dizer, para que o evangelho de Cristo fosse verdadeiramente pregado e ele cumprisse com os seus objetivos. Então, no ponto 2 da lição, nós vamos estudar um pouco sobre a institucionalidade bíblica da igreja. Depois eu vou dar para os irmãos alguns conceitos que eu anotei aqui, fiz algumas anotações para compartilhar com os irmãos acerca dessa questão de organização e organismo. Mas primeiro a lição fala da instrução paulina. Então, a organização eclesiástica, aqui o apóstolo Paulo ele instrui Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial, como eu estava dizendo aos irmãos. Estabelecer presbíteros na cidade e instruir os líderes durante sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. Ele já vinha fazendo. O Novo Testamento, ele revela a origem, e o desenvolvimento desse governo, dessa maneira consolidada que agrada a Deus. Olha, irmão, você vai ver, eu vou voltar de novo para a Bíblia, para lembrar aos irmãos que tudo quanto Deus instituiu, desde o Gênesis até o Apocalipse, foram coisas organizadas. Você observa que Deus, quando mandou, por exemplo, Noé construir a arca, ele disse assim, ele revelou, Noé achou graça aos meus olhos, aí ele diz, Noé, constrói uma arca, mas ele diz, conforme as medidas que eu vou te dar. Ou seja, Noé não vai construir a arca do jeito que você quer, vai ser conforme as medidas que eu quero. O tabernáculo, ele foi construído em detalhes, conforme as instruções que Deus deu ao seu servo de nome Moisés.
E tudo na Bíblia, o culto, por exemplo, não é? Tem aquela questão, entre aspas, polêmica da dança do rei Davi. Certa vez, ouvindo o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, falar sobre isso, ele disse, Miriam cantou e dançou no deserto, não é? Davi dançou na rua, mas não é discutindo a questão da dança, mas a questão da liturgia do culto. Ou seja, o culto tem a sua organização, a igreja tem a sua organização. E a Bíblia revela tudo o que provém da parte de Deus de forma organizada. Quer ver? Vamos fugir um pouco do assunto da dança para não criar polêmica e vamos lá para a multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, ele teve um diálogo com seus discípulos, não é? Como vamos alimentar essa multidão? Aí um dos discípulos disse, Senhor, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para que cada um comesse um pouco. Aí a Bíblia diz que assim, mas Jesus pergunta isso para o experimentar, porque ele bem saberia o que haveria de fazer. Aí manda sentar o povo de números em números, ou seja, de forma organizada. Aí a Bíblia diz que Deus pega o pão, partiu, deu graça e entregou aos seus discípulos. Aliás, deu graça e entregou aos seus discípulos. E os discípulos foram partindo uns para os outros, para a multidão que ali estava. E quando menos perceberam, já tinham que ajuntar 12 cestos de pedaços. Aí você observa que até o ajuntamento dos pedaços foi organizado. Foi em cestos. Então é tudo muito organizado, as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele menciona aqui, por exemplo, os bispos e diáconos, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, o contexto da epístola deixa muito claro a todos nós deixa muito claro que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs lá na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região, tá certo? E isso está além de um problema meramente ministerial, né? Era um problema cultural. Então você vê o desafio missionário de Tito, não é? Era trabalhar o coração das pessoas, ensinar as pessoas a ser crente e se desprenderem daquela parte da cultura que vai de encontro aos propósitos organizacionais de Deus. Também a igreja como instituição. Então, nós podemos definir organismo como a forma individual da vida, ou um ser ou algo vivente. Eu trouxe aqui uma definição sobre organismo, que eu vou relatar para vocês, segundo o dicionário da língua portuguesa. Ele diz que organismo refere-se à forma individual de vida, qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Então, como a igreja ela pode ser vista como organismo, e na eclesiologia, tá certo? Ou seja, na parte da teologia que ensina sobre a igreja, não é? Significa ser a igreja um organismo, porque ela é um corpo, não é? Conforme a definição aqui, um corpo constituído por seus órgãos e sua estrutura interna, não é? Espiritualmente falando, é um corpo espiritual e vivo, não é? Cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, ela é um organismo, porque ela tem uma estrutura interna, ela tem uma maneira de ser internamente. Deus, quando criou a igreja, Jesus, quando estruturou a igreja, eles estruturaram a igreja com uma organização interna, ou seja, internamente ela é um organismo, ela tem uma maneira de funcionar. Você vê aí você já vai vendo, inclusive, a organização da igreja. Como organismo, ela tem os seus órgãos próprios.
ela tem a sua maneira de trabalhar. A palavra, que é o nosso alimento, ela tem a maneira de ser pregada, de ser ensinada, não é, irmãos? De ser aprendida. Então, é importante a gente fazer essa observação para os irmãos entenderem. E ela é uma instituição divina, não é? Que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque aqui, irmãos, é a igreja como organização, não é? Como organização, também trouxe uma definição que diz assim, ó, organização, aliás, é o ato ou o efeito de organizar, composição, estrutura, interrelacionamento regular das partes que constituem um ser vivo, não é? Entidade que serve à realização de ações de interesse social, político, administrativo, instituição, órgão, organismo, sociedade. Então, segundo, tem um autor que ele diz que um dos autores nacionais mais conhecidos e respeitados no ramo da administração, ele diz que a organização é uma entidade social composta de pessoas e de recursos deliberadamente estruturada e orientada para alcançar um objetivo comum. Então, quando se fala em institucionalizar, ou dar caráter institucional, ou de tornar institucional, significa estabelecer uma organização. Então, na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos, né? O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. E acerca de organização, nós temos no Novo Testamento, alguns trechos, não é? Algumas passagens específicas que elas nos mostram, não é? Que são como aqueles irmãos eles se organizavam. Então o autor traz alguns exemplos e eu vou mostrar outros aqui para os irmãos. Que ele diz assim, por exemplo, havia naquele lugar um local para eles se reunirem, havia horário e ordem de culto, havia reunião de ministério para a consagração de presbíteros, e segundo o contexto da época, de uma igreja emergente, ou seja, de uma igreja que estava crescendo. Então foi realizado um concílio, não é? Que para nós poderia, nos dias de hoje, ser chamado de convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Então as igrejas, elas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Também, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto, não é? Havia na igreja de Corinto o que hoje chamamos de comissão de ética, havia tesouraria, não é? A carta de recomendação era mais do que um documento, era um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Eu fiz mais algumas anotações aqui sobre isso, ó. Como organização, a gente tem, como eu disse, dias de cultos estabelecidos, eles também tinham liderança centralizada, conforme Atos, capítulo 16, versículo 4. Elas estavam subordinadas a uma igreja-mãe, conforme Atos 16, versículo 4. Os apóstolos doutrinavam a igreja, conforme Atos, capítulo 2, versículo 42. Havia instituição de lideranças, conforme Atos, capítulo 6, versículo 6. Verificava-se as qualificações dos candidatos ao ministério, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 13. Eles se reuniam em concílio, conforme Atos, capítulo 15, do 1 a 6. Eles enviavam missionários, conforme Atos, capítulo 13, versículo 2. Eles também, prestavam relatórios, os missionários prestavam relatórios das atividades, não é? Conforme Atos 14, 26 ao 28. Havia disciplina da igreja, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, 5 e 13. Havia ordenanças, conforme Atos 2, 41. Havia carta de recomendação, conforme Atos 18, 27. Contribuições, conforme Romanos 15, 26.
não é? Assim como toda organização, a igreja possuía membros, conforme Atos 2, 47, também Atos 5 e 15, e 1 Coríntios 1 e 12. Também tinha objetivo, não é? Que era a glória de Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 25, e era regida por leis, não é? Que era a lei de Cristo, não é? Conforme 2 Coríntios 5, 17, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então aqui, ó, tem referências de sobra para a gente observar a organização da igreja no Novo Testamento, tá certo? Depois eu faço mais algumas observações aqui, algumas colocações da igreja como organismo e como organização, mas antes eu quero mostrar para os irmãos o ponto 3 da lição, que fala da questão atual. Então, a questão atual, organismo e organização. Então, a ideia de que a igreja deve se restringir ao local onde pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas, como, por exemplo, a Santa Ceia e o batismo em águas, não é? O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades, elas exigem uma organização. É interessante, irmão. Vamos lá, pastor, dá uma referência bíblica que justifique sua fala e o argumento da lição. Vou lembrar aos irmãos do último cântico de Moisés, lá no final do livro do Deuteronômio, quando Deus disse a Moisés, Moisés, anota o último cântico e entrega aos levitas para que quando o povo estiver lá na terra prometida, eles não esqueçam quem colocou eles lá. Então você observa Deus estabelecendo os louvores que deveriam ser entoados no meio do povo, nas celebrações do meio do povo. Então a gente tem uma organização, indiscutivelmente. Quer ver outro? Vou dizer as ordenanças. Vamos dar o exemplo aqui da Santa Ceia. Qual é o objetivo da Santa Ceia? A Bíblia diz, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. E aí, por que a igreja precisa de organização, pastor? Não estou entendendo a relação bíblica com a organização. Você vê que Jesus sabia que se ele não estabelecesse a Santa Ceia, a maioria dos cultos seria tudo menos uma celebração em memória de Cristo. Então, a Santa Ceia é aquele momento que Jesus estabeleceu, ordenou para a igreja, e a igreja pratica de tempos em tempos, não é? Para que aquela celebração seja em memória de Cristo, para que em memória, não é? Ou seja, de alguém que não está mais conosco ali, fisicamente. Então, para que a gente lembre da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, você vê, algumas igrejas praticam todos os cultos, no nosso caso, uma vez por mês, não é, irmãos? Para que haja organização, para que o espiritual aconteça, precisa haver uma organização. Então, o que alguns ainda não entenderam é que justamente essas atividades espirituais, elas exigem, para que elas aconteçam, uma organização. Então, a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como organismo. E, ao mesmo tempo, a Bíblia também nos apresenta a igreja como organização. Agora, a gente nunca pode esquecer, não é? Que nós somos cidadãos do céu, mas nós ainda estamos nesse mundo. E como estamos nesse mundo, a Bíblia ela diz assim, ó, que nesse mundo nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Só lembrar aos irmãos que não há opção para a gente. Eu não tenho a opção de ser, quando eu quiser, o sal da terra e ser, quando eu quiser, a luz do mundo. Não. Eu sou o sal da terra como servo de Deus. Eu sou a luz do mundo, eu tenho que ser. É uma instituição, é uma ordenança, é um mandamento de Cristo. Então, a gente nunca pode esquecer disso. E isso significa a nossa responsabilidade também com as autoridades civis constituídas. Né, irmãos?
Depois os irmãos leem Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, como também as autoridades eclesiásticas. Então, o ensino de Jesus Cristo, ele nunca isenta as autoridades seculares. Ele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, também é uma exigência de Estado. Né, irmãos? Você imagina se a gente tem lugares que a igreja é perseguida e o povo, por amor ao evangelho, ele se encontra às escondidas. No nosso caso, nós vivemos num país que nos dá liberdade de culto, desde que essa liberdade seja legalizada. Então, se nós temos essa concordância com as autoridades, nós devemos respeitar as autoridades constituídas e a igreja deve funcionar também de maneira organizada e institucionalizada. Tá certo? O autor ele traz aqui alguns detalhes sobre a experiência pentecostal. Então, o movimento pentecostal moderno, segundo o autor, ele surgiu num contexto antidenominacionista. Não é? E ainda hoje existem os que acreditam que a organização denominacional ele apresenta um problema à vida espiritual. Então, os primeiros pentecostais modernos, não é? Desde seus ancestrais, o movimento de Holiness, ele conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Não é? Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, segundo o autor, ele assumiu o pastorado de uma igreja, não é? Em Eudora, no Kansas, mas também em 1895, ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida, não é? Mas a igreja do período apostólico, ela adotou um programa de funcionamento similar, logo no similar de sua história, e foi uma bênção, porque ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Não é? Eficaz significa que andou em conformidade com os mandamentos e teve aceitabilidade pública, não é? Teve aceitabilidade dos que estavam ali. Então, é uma necessidade muito grande organizar. E o autor ele traz mais alguns dados, que em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado, não é, a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham, né, e de outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade. E isso para qual era o objetivo? Evitar um crescimento desordenado. Você imagina um crescimento desordenado, onde cada um anda em conformidade com a sua mente, não é? Estabelece suas próprias normas, sua própria maneira de pensar. Então, não precisa ser um grande estudioso para ver que isso ia ocasionar uma divisão ou digamos, uma esculhambação até a pontos irreversíveis. Então, com isso, foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E no Brasil não foi diferente, não é? Diante do avanço da obra no Brasil, foi necessário estruturar o movimento pentecostal e criar, não é, um órgão máximo para manter a identidade, a unidade doutrinária das igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções, não é, para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Então, foi com esse objetivo aí que os pioneiros da nossa igreja, da Assembleia de Deus no Brasil, e os missionários suecos, eles criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em setembro de 1930, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Não é? Foi a primeira reunião da Assembleia de Deus, conforme registros históricos da nossa convenção.
Além disso, eu quero deixar mais algumas, antes de concluir, eu quero deixar mais algumas observações aos irmãos. Observações tipo, com algumas considerações para a gente levar em conta, que a igreja como organismo, ela é o corpo místico de Cristo. E isso está muito bem descrito na palavra de Deus, não é? Através da distribuição dos dons e da própria descrição que a palavra de Deus traz acerca da igreja como corpo, onde Jesus é o cabeça e a cabeça. Também a igreja como organismo, ela é universal, ou seja, é uma reunião, consiste na união de todos os discípulos de Cristo que estejam mortos ou vivos, não é, no mundo inteiro. Tá certo? Todos formam a igreja universal, que é a igreja que Jesus vem arrebatar um dia e está muito próximo. Também como organismo, a igreja é conhecida por sua unidade e dons. Não é? Cada um ele tem o dom ao qual foi distribuído por Cristo e juntos nós formamos um corpo. Algumas comparações da igreja como organização e como organismo é que, como organização, só a título de curiosidade, a igreja ela é visível, local, humana, temporária e imperfeita. Isso é a igreja como organização, e cada ponto desse dá uma explicação muito boa na aula, tá certo? Eu vou só repetir aqui. Como organização, a igreja ela é visível, ela é local, ela é humana, temporária e imperfeita. Agora, são 6 coisas. Agora, 5, aliás, me perdoe, errei até a conta agora. Também como organismo, não é? Isso eu falei como organização. Agora, como organismo, a igreja é invisível, universal, ela é divina, ela é perpétua e ela é perfeita. Então, mais 5 qualidades agora da igreja como organismo, tá certo? Ela é invisível, ela é universal, ela é divina, ela é perpétua e ela é perfeita. E para terminar, eu vou trazer também algumas características específicas, 3 características específicas da igreja como organização. Bem rápido. Primeiro, como organização, ela é local e organizada. Tá certo? Local e organizada. Como eu já descrevi há pouco tempo atrás, uma série de características que evidenciam isso. Segundo, como organização, ela possui liderança humana, não é? Para administrá-la. Não existe organização sem liderança humana. Tem algumas pessoas que reivindicam, não pertencer à igreja, tal, mas sempre tem alguém responsável por manter esse ideal vivo, não é? Por instruir outras pessoas acerca disso. Então, indiretamente, sempre tem uma liderança humana, não é? Isso aí é indiscutível. Então, ali, ó, como evidência, por exemplo, eu vou citar aqui Hebreus 3:7, que é um versículo conhecido. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Também vou citar outra passagem. Pronto, vou citar 1 Timóteo 5:17. Diz assim: os presbíteros que governam sejam bem estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, pessoas que governam, pessoas que lideram. Isso a igreja como organização. E por último, a igreja como organização, ela possui uma organização formal. Ou seja, ela é legalizada secularmente, não é? E ela também ela tem os seus métodos, tem a sua maneira de caminhar. Como eu já disse, né, irmãos? É a liderança centralizada, subordinada a uma igreja-mãe, ocorre prestação de contas, tem carta de recomendação, tem tesouraria, tem secretaria. São características de uma igreja organizada. E para terminar, eu quero lembrar os irmãos ali da conclusão. Então é importante a gente entender que organização e organismo são
não são elementos excludentes em si mesmo, né? Muito pelo contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja ela é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Então seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, né, ensinadora da palavra, também prestadora do serviço social em nosso país e no mundo também, se ela não tivesse, se ela como organismo também não tivesse uma estrutura organizacional. Tá certo, querido? Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente aula e lembrem-se que nós já estamos na lição de número 12. É o momento apropriado para entrar em contato com os alunos e principalmente com aqueles que não estão vindo à escola dominical, convidá-los, né, para as últimas lições e também para o novo trimestre que se aproxima, onde teremos lições maravilhosas também em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente aula a todos. E se Jesus não voltar, em outra oportunidade eu retorno aqui para comentar mais uma lição com os irmãos. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos e fiquem todos na presença do Senhor Jesus.